Muito obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que é um privilégio estar aqui hoje prestando culto a Ti, Senhor Deus. Eu quero pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito venha com liberdade ministrar todos os corações, Senhor Deus. Quebrar todos os paradigmas, todas as barreiras, Senhor. Todas as cadeias, tudo aquilo que prende o fluir da Tua palavra, Senhor Deus, na vida de cada um dos que aqui estão hoje, nesta noite, Senhor Deus. Eu declaro, Pai, que a Tua soberania está sobre as nossas vidas, Senhor Deus. E nós nos rendemos à Tua dependência. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tudo aquilo que estamos fazendo aqui hoje é para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino seja engrandecido, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas como uma homenagem viva a Ti, Senhor Deus. A Ti, que é o Pai dos Pais, Senhor Deus. Seja dada toda a honra e toda a glória nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Para nós que vamos estar colocando no site a ministração, eu quero colocar um título, e o título é Governando com Sabedoria. Governando com Sabedoria. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Quem já ouviu isso aí? Ser mãe é padecer no paraíso. Não é? Não sei se vocês são tão velhos quanto eu, aliás, estou sentindo a velhice, a minha dor nas costas veio. Eu fui no banheiro colocar o meu microfone, e a minha cápsula do microfone, que é do tamanho de uma tarraxinha, as mulheres entendem bem o que é uma tarraxinha de brinco, caiu no chão. E ela é mais ou menos da cor do chão. Eu gritei o nome da minha mulher, chamei todo mundo, socorro, minha cápsula do microfone. Fiquei de 4 no chão, e procura, e puxa, e arrasta, e vira. E aí chamaram o Pete. Eu falei, o Pete não, que o Pete está com labirintite, ficamos 2 aqui no chão. E aí eu sei que eu achei a cápsula, e para levantar. Estou com dor nas costas até agora, rapaz. Os 50 não é fácil. Então, no meu tempo, dizia-se que mãe padecia no paraíso. Hoje eu não sei como é que diz. Mas se ser mãe é padecer no paraíso, ser pai, o que seria? Seria ser um coadjuvante de luxo? Ou melhor, alguém que interpreta um papel secundário? Quer eu e você gostemos ou não, existe uma situação em que a mãe, na nossa sociedade, é superlativizada, extremamente valorizada. Mãe é mãe. Tanto é verdade que mãe é mãe, que no comércio, se você perguntar, é o segundo maior dia de movimento no ano. Todo comerciante, eu estou nisso desde os 16, espera pelo Dia das Mães. O primeiro deles é Natal, e o segundo é Dia das Mães ali coladinho, muito, muito próximo. Porque presente para mãe o nego compra mesmo. Afinal, mãe é mãe, não é? Agora, pai que é pai, perde inclusive para o Dia dos Namorados. Você sabia disso, não? O Dia dos Namorados tem um movimento maior que o Dia dos Pais. Dia dos Pais você entra, nada. Hoje meus filhos foram buscar almoço para nós no restaurante. Ele voltou e disse, pai, o Aldo estava lá, que é o dono do restaurante, é nosso amigo. Estava meio vazio. Eu falei, Dia dos Pais. Não se preocupe, tem nada a ver com a comida dele e com o restaurante, não. Dia dos Pais. Se fosse Dia das Mães, tinha fila na porta. Tinha reserva de semanas. Mas pai não é uma coisa lá muito valorizada, não é? E, na verdade, isso tudo é uma tremenda de uma bagunça. É uma inversão de valores do ponto de vista de Deus. Então, para que a gente pudesse meditar melhor a respeito, eu queria convidar você, por gentileza, a abrir mais uma vez a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 3. 1 Reis 3, nós vamos ler dos versículos 5 a 14. 1 Reis 3, versículos 5 a 14. É uma passagem bem conhecida de todos. Eu vou até colocar o meu óculos para não me confundir, né? Diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar.
teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E pareceu bom aos olhos do Senhor ter Salomão pedido tal coisa, pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. Quem é que não queria uma bênção como essa? Se você não queria, fique de mão abaixada. Eu queria. É poderoso isso. Muito poderoso. Mas aí você vai perguntar, o que esse texto tem a ver com o que você disse anteriormente? E aí eu vou convidar você a meditar junto a respeito do que esse texto fala, do que está dentro dele e que muitas vezes a gente não vê, a gente não percebe. Aqui Salomão tem um encontro com Deus e aproveita a oportunidade para fazer um pedido muito importante e determinante. Foi um pedido de filho para pai, algo poderoso. Ele chegou assim com liberdade diante de Deus: Senhor, eu não tenho como tocar diante o teu projeto na minha vida. Eu não tenho capacitação. Eu confesso, eu sou um menino. Eu sou imprudente, inexperiente e certamente estou arriscado a fazer grande bobagem. Então eu peço que o Senhor venha sobre mim e me dê entendimento, me dê sabedoria, discernimento, para que eu possa governar, para que eu possa exercer aquilo para que o Senhor me levantou de forma responsável, de forma coerente, segundo a tua vontade. Isso é algo poderoso. É poderoso quando a gente se rende a Deus e faz um pedido desse, um pedido legítimo. Deus ouve a nossa oração. Ele não chegou lá e disse: eu quero mais dinheiro, ou então eu quero a cabeça dos meus inimigos nas minhas mãos, aqueles que falaram de mim, aqueles que disseram que eu era o filho que não deveria estar aqui, e fofocas muitas que devem ter acontecido. Acaba com eles, Senhor. Não. Eu quero ser conhecido como o rei mais eloquente, o mais conquistador, eu quero superar tudo aquilo que meu pai já fez, eu quero ser mais bacana, mais destacado. Não. Ele pediu sabedoria, e sabedoria para exercer o chamado que Deus havia depositado sobre a vida dele. Agora, vocês já se perguntaram por que é que ele está fazendo esse pedido para Deus? Por que Davi fez esse pedido para Deus? Porque Salomão fez esse pedido para Deus? Por que é que ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu preciso de discernimento, de sabedoria? Salomão pediu a Deus entendimento, prudência e discernimento, porque segundo as suas próprias palavras, ele ainda era um menino. Agora, em primeiro lugar, Salomão aqui tinha por volta de 21 anos. E 21 anos naquele tempo, assim como hoje, não acredito ser a idade de um menino. Muito mais se nós levarmos em consideração que a maioridade judaica se dá aos 13 anos de idade. O pastor Alex já ministrou aqui a esse respeito, mas só para reforçar a vocês, existe uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que acontece quando o menino judeu faz 13 anos. E nessa cerimônia, eu já participei de algumas, as pessoas se reúnem em torno de uma festa muito grande, porque esse garoto ele vai ser levantado e os pais vão abençoar a vida desse homem, desse garoto, para que ele se torne um homem e para que ele venha a ter responsabilidade e maioridade plena. Na sociedade judaica da época, e ainda hoje é assim, eles oram e abençoam para que ele se torne um homem a partir dos 13 anos de idade.
partir daquele ponto, ou seja, até aquele ponto, a mãe tinha a responsabilidade de educar o filho. A partir daquele ponto, a responsabilidade passa para a mão do pai, que vai ensinar ele os valores de ser um pai, de ser um profissional, perdão, e de poder tocar e governar a sua família. Além disso, todos os presentes, assim como os familiares e todas as pessoas, dão dinheiro e quantias altas, elevadas, para esse rapaz, para que ele também tenha emancipação financeira. Para que não seja somente um ato simbólico, mas para que ele possa efetivamente começar a sua vida a partir daquele instante. Eu já participei de bar mitzvahs com quantias que você ficaria realmente chocado. Coisas que muitas vezes pessoas que trabalharam anos, ou têm trabalhado anos, não conseguiram alcançar durante toda a sua vida. Então, os 13 anos de idade é algo muito importante. Jesus foi criado por Maria até os 13. Daí por diante, você sabe quem criou Jesus? Não. José. Ou vocês pensam que Jesus era carpinteiro por acaso? Aprendeu profissão e aprendeu bem. E não vou entrar nesse mérito, mas aprendeu tão bem que tinha dinheiro e bastante, não pouco. Não pensem que ele era pobre, que esse é um engano. É fato que ser carpinteiro aqui, só um parênteses pequeno, fazer ele lembrar todos os dias que cada vez que ele batia um prego e aplanava uma madeira, ele tinha a gente pela frente e a cruz lá no final. Mas aqui Salomão, ele não é mais esse menininho que ele declara ser. Na verdade, essa é uma circunstância que está na vida dele, de falta de preparo. Ele não está preparado para assumir o papel que a sociedade lhe incumbiu. O papel que Deus determinou para ele diante dessa sociedade. E sabe por que isso aconteceu? Porque o seu pai não o havia instruído. Davi, pai de Salomão, o homem segundo o coração de Deus, não havia instruído Salomão como deveria. Na verdade, Davi até tentou na última hora fazer algumas recomendações. Olha, leia lá o final do capítulo, você vê que ele tenta alguma coisa. Mas aí já era tarde, ele já estava à beira da morte. E eram recomendações, só recomendações de última hora. De fato, quando Salomão assumiu, ele não sabia o que fazer. A verdade é que Davi sabia desde o princípio, que era Salomão quem seria o filho que ia suceder. Quando nasceu Salomão, o Senhor revelou isso a Davi. Então ele não foi pego de surpresa. Não é que isso aconteceu sem querer. Não, ele sabia. Assim como ele sabia muito bem que a partir dos 13 anos, não somente Salomão, mas todos os outros 7 filhos dele, ou pelo menos os 6 homens, outros 6 homens, tinham nele a instrução, ou deveriam ter nele a instrução, mas não tiveram. O fato aqui é que Davi foi um grande rei, mas foi um péssimo marido e um pai, na minha opinião, no mínimo, negligente. E não pense que eu vim aqui fazer apologia contra Davi, o homem segundo o coração de Deus, não, por favor. Eu só quero me ater à verdade, me ater ao texto, me ater ao que está escrito. E por isso eu queria que você lesse comigo, por gentileza, lê sem perder a conta. 2 Samuel 3, versículos de 2 a 5. 2 Samuel 3, versículos de 2 a 5. Olha o que acontece. Diz a Bíblia: nasceram filhos a Davi em Hebrom, e seu primogênito foi Amon de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe de Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. Não perca a conta. O sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. E estes nasceram a Davi em Hebrom. Eu contei 6 filhos, e você? 6 filhos, 6 esposas. Acrescente aqui Mical, que não deu filho a Davi. E é claro, a mais famosa delas, Batseba.
mãe de Salomão. E no final você terá 8 esposas e 7 filhos. 8 esposas e 7 filhos. Isso sem falar em Tamar, tá bom? Agora só uma pequena observação, para você pensar com mais calma e refletir depois. Por que será que mesmo compondo tantos cânticos, nenhum deles, absolutamente nenhum, é dedicado a qualquer uma de suas esposas ou de seus filhos? Você já fez essa pergunta? Por que com tantos cânticos, Salomão não dedicou um único sequer a sua esposa e a seus filhos? Davi, perdão. Não há nenhum. Você pode procurar aqui e você não vai encontrar absolutamente nenhum. 8 esposas, 7 filhos homens, 1 filha mulher. Isso sem contar, diz a Bíblia, as concubinas e os filhos fora dos casamentos, plural, né? Um já é difícil, esse tanto todo aqui, meu pai. E você sabemos que com esse currículo, que aliás inclui um adultério acompanhado de um assassinato, dificilmente Salomão poderia ser lembrado como um bom marido, como um bom exemplo de pai. Certo ou errado? Perdão, Davi. Ainda bem que temos aqui alguém para me alertar, porque hoje entre Davi e Salomão está feia a coisa, né? Mas tá bom. E olhando para esse exemplo, será que nós não poderíamos acender um grande sinal de alerta para nós mesmos? Aprender algo com esse fato? Vocês acham sinceramente que Deus iria expor Davi aqui, diante de todos nós, segundo relatos bíblicos, só para a gente escrachar o Davi aqui no domingo à noite? E defender os pais aqui presentes? Eu não sou tão ruim quanto ele. Eu só tenho uma mulher e uma amante argentina. Tem gente que não tem amante mulher, mas tem outras amantes, viu? Eu tenho amigos que têm carro no lugar de amante. É amante do mesmo jeito. Ama tanto o carro, que no final das contas, mulher não tem atenção nenhuma. Você passa o dia limpando, lustrando, anda, volta e vai, limpa, ilustra e volta e adora, e cobre, descobre, e adora outra vez, e Senhor, e tem uma amante. Será que somente Salomão estava sujeito a esses deslizes morais e conjugais? Como é que será que nós estamos exercendo o nosso papel de marido e pai? Como é que nossas esposas e filhos estão olhando para nós? Como nós estamos honrando o nosso pacto nupcial, nossa família? Você que é pai, preste atenção nisso. Como é que nós estamos honrando aquilo que Deus colocou diante de nós? A responsabilidade, o privilégio que Ele colocou diante de mim e diante de você. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Como é que a gente pode imaginar que a sociedade lá fora vai ser transformada se não começar na nossa casa? A Bíblia é clara em dizer que se você não governar bem a sua casa, você não governa mais lugar nenhum. E isso serve para todos. Como é que a sociedade pode ser transformada se dentro das nossas casas as coisas acontecem igual ou pior do que acontece no mundo? Se os nossos pais são negligentes, será que nós estamos praticando um bom governo familiar? Deixa eu dizer uma coisa, gente. Você que é pai, está aqui presente nessa noite, esse não é um compromisso qualquer. É o nosso compromisso e responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. Nós não estamos casados simplesmente para satisfazer os nossos desejos sexuais. Não é por aí que a coisa caminha. Nós estamos casados para que juntos formemos família e esta família seja composta de filhos. Filhos que deem continuidade às coisas que nós já temos feito, para que isso seja maior, melhor do que aquilo que nós já realizamos. Se nós olharmos para a Bíblia e para a nossa vida,
Nós temos certeza que aqueles que nos antecederam, eles têm grande expectativa sobre cada um de nós. Porque eles fizeram muitas coisas, muitas obras. E eles esperam que a gente faça elas agora maiores do que as dele. Jesus deixa isso claro para mim e para você. Eles já construíram uma base. E nós podemos construir por sobre ela. E os nossos filhos construirão. Essa igreja precisa de continuidade. E se o Senhor Jesus não voltar, a continuidade são os nossos filhos. São os meus filhos, são os seus filhos que vão fazer a diferença na sociedade. Eles vão ser os novos governantes, diretores e presidentes de empresa, funcionários de responsabilidade que o Senhor vai colocar como cabeça, para que façam a diferença na nossa nação e no mundo. E filho bem educado, não é o filho só que frequentou a melhor faculdade, os melhores colégios, que teve as melhores roupas, os melhores livros, quem sabe um melhor carro, fez as melhores viagens. E se tudo é bom, se tudo é lícito, isso até enriquece, realmente forma currículo. Se a pessoa tiver o coração voltado para Deus, se esses filhos tiverem uma educação do ponto de vista de que isto é um presente e algo a ser acrescentado. Deus dá oportunidade a cada um de nós para que isso seja uma ferramenta para a gente fazer a diferença no mundo. De modo que se nós pais não exercermos dessa forma o nosso governo, nossos filhos também não vão fazer. Eles também não vão se colocar. Se não há quem pregue, como é que nós vamos alcançar as pessoas? E ainda tem filhos que se envergonham dos pais que são pastores, tenha certeza disso. Não há nenhuma dúvida. Tem alguns que se perguntarem: o que é o seu pai? Ah, o meu pai, eu por exemplo sou bivocacionado, eu não vivo do ministério, nunca vivi. São 20 anos e nunca vivi dele. Talvez digam que eu sou comerciante, industrial, sei lá, outra profissão que eu tenha. Talvez ele não tenha coragem de dizer: o que é o seu pai? Meu pai é pastor. De fato, essa deveria ser a minha ocupação principal. De fato, isso é a minha função principal aqui na terra. Mas antes dela, a minha função é ser pai. Pai na minha casa, para depois ser pai na igreja. É preciso que a gente olhe para a oportunidade da família como algo valioso, grandioso na nossa vida. Davi, eu tenho convicção de que ele não aproveitou absolutamente nada. Imagina você que o cara tinha 6 esposas. 8, na verdade. E mais não sei quantas, a Bíblia não diz. Amantes. Eu digo a você, com 8 esposas é mais de uma por dia. Quem dos varões aqui presentes aguenta o tranco? Uma por dia. E não é uma por dia não, só para se deitar com ela. É uma por dia para ouvir. Lá em casa nós somos 3 homens, eu e meus 2 filhos, mais 3 cachorros, os 3 machos. E a Mara é uma sozinha, meu caro, ela dá conta dos 6. Quando ela quer botar fogo no circo, meu amigo, pode chamar o extintor de incêndio. Estou mentindo, meninos? Olha a cara do Ricardinho. Não. E o cara tinha 8. Alguém tem noção do que é isso? Como é que você pode valorizar 8 coisas? E uma mulher não é uma coisa, é um ser humano. Deveria ser a cara metade. Como você pode ter 8 caras metade? É difícil. É no mínimo improvável. Sem contar que para dar conta de tudo isso, haja reino, haja força, e não pouca. Em contrapartida, com 8 esposas, ele tinha um monte de filhos. E aí eu digo a você, como é que eu vou educar todos esses filhos com tantas mães diferentes?
Não deve ser fácil. Porque educar filho é um trabalho em conjunto. Para quem já tem um filho aqui, quantos aqui são pais com filhos? Levante sua mão, por gentileza. A partir do momento que você começa a trocar fralda, o Ares gosta de contar a história do Daniel, né, que arremessou a fralda nele com todas as coisas que estavam dentro dela, e ele ficou totalmente emborralhado. Mas isso aí é só o princípio. Daí por diante, meu querido, não acaba nunca. É um trabalho sem fim. Você é pai para sempre. Como é que Davi podia fazer isso com tantos filhos de tantas esposas diferentes? É bem difícil. A Bíblia diz que os maridos, eles devem amar as suas esposas como a Cristo. Servi-las e protegê-las como a parte mais frágil do casal. Honrá-las e respeitá-las todos os dias do nosso tempo aqui na terra. E ela diz também que nós devemos ser um bom exemplo para os nossos filhos, educando e ensinando-os com excelência no caminho em que devem andar. Não dá para culpar Davi. O cara que se meteu numa situação dessa vai ter insucesso. Eu tenho para mim que quem não se dedica a alguém nunca, nunca será feliz com ninguém. A Bíblia é um dedicar diário. Isso, marido e mulher, pai e filhos. Se você não se dedica todos os dias a fazer a sua tarefa, eu garanto a você, vai ser complicado de obter sucesso. Por isso, foca. Tem alguém para quem se dedicar. Porque senão você vai ficar tão perdido que você não vai alcançar e não vai ser feliz com ninguém. Não importa quantas esposas nem quantas amantes você tenha. Vai continuar procurando porque não vai achar nada. Não vai encontrar nada. Absolutamente nada, a não ser confusão. Isso você vai encontrar bastante. Uma outra coisa que eu queria levantar aqui é que no nosso afã, no nosso desejo de fazer o melhor pela nossa família, muitas vezes nós somos levados a nos ausentar dela. Davi é um bom exemplo disso. Ele foi um grande rei, um rei conquistador, e um cara que por muito pouco tempo teve em casa. Ele estava mais envolvido em guerra, em batalha, do que em cuidar das esposas da família. Então, ausentar-se pode ter consequências desastrosas. E pode mesmo. A sua presença, a minha presença em casa, é fundamental para que o lar tenha uma estrutura adequada do ponto de vista de Deus. E algumas vezes a gente, nesse afã, a gente acelera e põe o pé no acelerador e vai espetando. Quando você vê, você está em 7ª marcha, a 290, e achando que está abafando. E na verdade está todo mundo boiando. Chega uma hora que o cara para e fala, rapaz, e agora? Ele olha para a esposa é uma estranha. Ele olha para os filhos, ele não tem a menor ideia do que eles pensam, do que eles gostam. Ele mal sabe o que está acontecendo. E no pouco tempo que ele para em casa, ele se acha um estranho. Não adianta chorar nessa hora. Infelizmente, não dá para se esconder atrás do sucesso profissional. Ah, eu quis ser o melhor para poder dar o melhor para a minha família. Não adianta se esconder atrás das conquistas, nem do suposto conforto familiar. Ah, eu proporcionei tudo de bom para eles. Pois é, tudo de bom, menos a sua presença, menos a sua companhia, menos o seu amor, menos o seu tempo. Correu atrás, correu atrás, correu atrás. Eu não sei se já tiveram contato com alguém que lutou muito por alguma coisa. A pessoa luta, quando conquista, murcha. Já viram isso? Quem já viu isso? Eu já passei por isso várias vezes. Você luta tanto que quando você conquista o negócio, murcha. Você ficou tão focado que você se esquece do resto. E aí quando você conquista aquilo, aquele troço não te preenche.
Você está esvaziado, está mal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Conquistas pessoais e materiais que não estão no plano de Deus. Vou repetir. Conquistas pessoais e materiais que não estão no plano de Deus tendem a se tornar obras mortas. A primeira coisa que eu e você devemos fazer é buscar de Deus o que é melhor, o que é mais excelente. Qual é o tipo de conforto? Qual é o investimento que nós devemos fazer? Quais são as coisas que nós devemos proporcionar ou não? Em que momento ou por quanto tempo eu posso ou devo me ausentar? E eu falo para vocês não olhando assim com a cara de interrogação, não. Eu tenho 50 anos, eu tenho um filho de 22, um de 24 que casa agora dia 30 de novembro. Esse de 24 está formado em economia pela PUC. Ele está formado em aviação, piloto privado, piloto comercial, agora se formou em instrutor de voo. O outro faz economia também, faz economia no IBMEC. O INSPER agora, né? Mais moderno, INSPER. Tem mais 1 ano e meio para terminar o curso, graças a Deus, e a Senhor. Eu entendo do que é formar. Eu tenho uma esposa só. Amém. Olha que mulher linda de olhos verdes. Para que eu preciso de outra, rapaz? Você tem que focar. Eu me lembro que desde o princípio a gente conversava um monte de coisas. O nome dos meus filhos, eu fui para o cartório convicto do que tinha que fazer. De tamanha era a nossa conversa. A gente conversava tanto os dois, que a gente tinha as coisas assim, planejadas. Depois que nós vamos para o Senhor, a gente passou a orar sobre essas coisas e continuamos a planejar e a sonhar, e orando e buscando, e orando e buscando, orando e buscando. Então, algumas coisas foram flexionadas. Houveram mudanças de percurso, óbvio. Isso é natural. Você tem que ser flexível. Mas eu digo para você que a maioria absoluta daquilo que a gente sonhou, que a gente planejou e que a gente colocou diante de Deus, se realizou, está se realizando. Porque a gente se dedicou muito e precisa haver dedicação. Não basta só buscar, você precisa se dedicar para que isso aconteça. Quando eu digo para vocês que eu tenho os filhos assim, assado e cozido, eu não quero dizer, como eu sou bacana e vocês são horríveis. Longe disso. Eu quero dizer que se Deus pode fazer em mim, que se não sou o pior, estou entre os piores, certamente Ele vai poder fazer igual ou muito melhor na sua vida. Porque Ele não ama a mim menos ou mais do que a vocês. Ele não dá a mim mais ou menos oportunidade do que dá a vocês. Tenha convicção disso. Agora, se Ele te dá uma oportunidade, saiba usar. Saiba fazer. Dê valor a essa oportunidade. Entenda o que é de Deus e o que não é de Deus. Tome cuidado para não meter os pés pelas mãos. Conquistas pessoais são perigosas. Elas correm um sério risco de se tornar obra morta. Eu conheço muito filho formado que chora porque foi obrigado ou influenciado de forma determinante pelo pai e exerce uma profissão que ele odeia. Quantos conhecem uma pessoa assim? O meu se formou em economia, quando eu falei em ser piloto, eu falei, meu Deus do céu, é o que me faltava agora. Da onde veio essa? Da onde o cara tirou esse coelho da cartola? Nunca me passou pela cabeça, nem pelos sonhos meus, nem da Mari. Economia está bom demais. Aí ele fez economia e resolveu fazer gastança. O Felipe está na segunda faculdade, está fazendo economia, mas primeiro ele fez 6 meses de propaganda e marketing. Tem tudo a ver, não tem? Mas como ele disse, pai, não deu. Eu fiz, não deu, não é para mim, eu vou ser infeliz. Amém, é isso? É isso. Então vira a página e vamos em frente. Oramos em cima disso e pumba. Foi prestar um vestibular muito difícil. Entrou e hoje eu vejo ele feliz da vida fazendo o que faz. Tem que estudar
muito. Faculdade de Economia e Período Integral. Estuda muito, 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 muito. Mal vejo a cara dele. Mas se isso é o que é de Deus para a vida dele, vale o nosso esforço. Se não, obra morta. Depois o cara vai ficar ainda com raiva. Por que eu fiz essa faculdade? Olhem para a vida de vocês como eu estou abrindo a minha. Ponderem as coisas que estão diante de nós, que estão ao nosso alcance. Nós temos a responsabilidade. Não adianta querer se esquivar dela. Não adianta olhar para Davi e dizer, isso era com Davi, não é comigo. Isso é com o pastor Ricardo, não é comigo. A Bíblia é inclusiva. Todos nós estamos nessa. Todos nós. Nós devemos criar vínculos duradouros. Investir um no outro. Buscar prazer em conviver e em compartilhar de todos os momentos juntos. Inclusive os mais difíceis. Porque que eu me lembre, eu não sei você, foi só nos difíceis que eu aprendi as coisas. Alguém aqui aprendeu no fácil? Por favor, levante sua mão, eu queria ver. Existe alguém que aprendeu no fácil? Ninguém, gente. Não mesmo. Eu procuro tanto, não acho. Mas é nos momentos difíceis é que a gente aprende. Os momentos difíceis fortalecem a nossa relação, unem a família. Eu me lembro de diversas vezes, com os meus filhos, desde o princípio nós sempre compartilhamos tudo. E eu me lembro de diversas vezes de passar dificuldades sérias, muito sérias. E eles saberem exatamente de cada detalhe de todas as coisas. De peito aberto. Vocês são da família, é assim que o negócio caminha, e o cinto vai apertar, é nesse furo aqui. E nós vamos ter que excluir aquilo ali. E agora? Tivemos que mudar de escola. Tivemos que botar em escola inferior por causa de valores. E vocês vão ter que se esforçar mais, porque a escola é pior logo. Mas isso não separou ninguém e não criou raiva em ninguém. Vocês estão traumatizados, os dois aí, não? Então? Não? Glória a Deus. Isso uniu muito mais a gente. A gente discute as coisas sempre muito tranquilamente. Mas muito tranquilamente. Isso são vínculos. São coisas que Deus proporciona na minha vida e na sua vida. Começando pelo nosso papel de marido. Devemos, primeiramente, calibrar os nossos olhos. Olha como é que você calibra o olho. Aos 50 você põe um óculos para enxergar de perto. Porque de longe eu enxergo. Operei muitos anos atrás e ainda está funcionando o negócio. Como marido, nós devemos calibrar os nossos olhos para enxergar melhor a beleza da transformação física que alcança a todos, inclusive as nossas amadas esposas. Tem gente que acha que casou com uma jovenzinha, eu casei com uma jovem de 22. É óbvio que essa jovem de 22 agora é muito mais bonita do que era antes. Mas era feinha, sem graça. Era magrinha como todas essas hoje. Toda esqueletiquinha, Hoje não, hoje tem substância. Nós nos tornamos substanciosos. Nós homens ficamos prósperos, né? Já repara a prosperidade masculina onde vai, ó. Aí, ó. O cara fica próspero, é um espetáculo. Há 26 anos eu corro. Meus joelhos foram para cucuia. Os dois estão arrebentados. Eu não sei mais a quem apelar. Senhor da glória. E eu estou sem correr há 5 meses, pela primeira vez em 26 anos. E minha prosperidade tem começado a aumentar de forma assim, vertiginosa. Impressionante isso. Então, meus queridos, quando vocês olham no espelho e não reconhecem aquele jovem senhor que aparece diante dele, não pense que a sua esposa é diferente. Na verdade, o que falta é calibrar os nossos olhos para enxergar nelas a beleza de Deus. Nós, maridos, nós podemos ser mais atentos à oportunidade que Deus nos deu ao conceder uma esposa. Você que gosta de anotar, em Provérbios 18, 22, diz assim: quem encontra uma esposa acha coisa boa. E sabe o que mais? Não. Escuta isso. Alcança o favor do Senhor. É pouca coisa, não? Você achou que tinha achado só uma mulherzinha bonitinha de olho verde, no salto?
Não, você alcançou o favor do Senhor. Não pense que eu não ligo para a beleza da minha esposa, não, ela sabe disso, eu sou participante. Eu compro o sapato junto, dou palpite no cabelo, falo da maquiagem, escolho a cor da unha, pago a manicure, e quando ela esquece, ela vai ver. Ela liga, só não vai vir? Já paguei, já está pago, ela já foi lá só ir. Estou mentindo? Se eu não tomar conta dela, eu vou tomar conta de quem? Se eu não amá-la e não me dedicar a ela, vou me dedicar a quem? Vou arrumar uma amante, fácil. Para todo pé de chinelo, ou para todo pé tem um chinelo velho ou coisa parecida. É só dar sopa para o azar. É uma bênção ter com quem compartilhar o aconchego de um lar. Quer coisa mais gostosa que voltar para casa? É uma delícia. Alcança o favor quem tem uma cama quentinha para dividir. Olha que gostoso. Não é bom? É uma maravilha, rapaz. Queridos varões, não se iludam. Sabe por quê? Porque a grama do vizinho, verde ou não, é do vizinho. Verde ou não, ela é do vizinho. E tem cara que fica no muro, né? Espiando. Davi estava lá, espiou, o que deu? Deu Batseba na cabeça. E o coitado do Urias que pagou o pato ainda, morreu. Porque ele foi lá dar uma espiadinha na grama do vizinho. Estava à toa na vida, né? Meu amor me chamou e a banda passou. Foi assim. Agora, foi assim, sabe com quem? Com Davi. Sabe quem é Davi? Ele era, é e será o homem segundo o coração de Deus. É pouca coisa para você? Imagina a minha responsabilidade, imagina a sua responsabilidade. E os nossos filhos? Salomão também tem um exemplo muito bom para ensinar a esse respeito. Algo muito importante para nos ensinar. Alguns lares podem se tornar facilmente um grande desastre. O Senhor nos alerta que os nossos filhos são como herança e que a nossa responsabilidade é cuidar bem dessa herança. Afinal, quem ama, corrige. Não dá para se omitir. Mesmo que você queira, não dá. Davi tinha 8 filhos conhecidos e nenhuma atenção, educação, ensinamento ou correção. Somente indiferença e omissão. E às vezes parece que nós somos importantes demais para ter tempo para cuidar dos nossos filhos. Vocês querem ver uma coisa? Acompanhe isso. Vocês se lembram de Amon, filho de Davi? Ele cobiçou a sua meia-irmã, Tamar, que era jovem bonita, vistosa. E Amon consumiu-se pelo desejo e tramou um plano e a estuprou. Ou como dizem no noticiário, estrupou. Eu só ouço estrupo. Mas na verdade ele estuprou Tamar. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão, em quem ela tinha confiança, por quem ela tinha respeito, com quem ela tinha intimidade. Tamar ficou desesperada. A virgindade é algo a ser valorizado do ponto de vista de Deus. E naquele tempo, naquela sociedade, para a filha de um rei, ela tinha vestes diferenciadas, coloridas, que denotavam que ela era a virgem filha do rei Davi. E ela teve que rasgar essas vestes, porque o irmão tomou ela à força. E ela, transtornada, correu em busca de quê? De amparo, de socorro. Para onde ela foi? Para os braços do pai. Tamar correu para os braços do pai. E Davi fez o quê? Leia a Bíblia mais tarde. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele ficou indignado. Só isso? Só. Davi ficou indignado.
Um filho seu estupra uma filha sua. E você fica indignado. Isso é tudo? Não servia uma repreensãozinha? Uma castigadinha não seria bom? Quem sabe expulsar da família não era melhor? Como é que um sujeito desse pode conviver numa família se ele não respeita o que é família? Porque ele é filho? Para mim ele virou um monstro. E Davi, indignado. Absalão, o outro filho de Davi, fortão, bonitão, inflamou-se e diante da passividade paterna, toma a justiça nas próprias mãos e mais uma vez, sem nenhum parâmetro em quem se espelhar, mata seu meio-irmão Amon. Vai lá e pumba, matou Amon. Meu pai não faz nada, faço eu. Tramou um plano, pegou o Amon e matou ele. Justiça com as próprias mãos. Lei de Tailão. Olho por olho, dente por dente. Não satisfeito, Absalão não parou por aí não, ele foi em frente. E tomou à força arbitrariamente o reino das mãos do seu pai Davi. O grande rei, o grande guerreiro. Ele foi lá e tomou o reino do pai. E o pai o que fez? Baixou a cabeça, saiu, fugiu, foi embora. Prestem atenção. O que é uma família desestruturada? Incesto, engano, uma filha estuprada, um filho morto, outro com sangue nas mãos, um palácio em pé de guerra. E Davi, sua família precisava demais dele. Sua família precisava da sua direção, da sua autoridade. Ele era um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, com substância para poder fazer com que essas coisas fossem diferentes. A família precisava do seu governo. E o que ele fez? Chorou. A Bíblia diz que ele ficou indignado e depois chorou. Chorou sozinho. Grande exemplo. Natan já havia alertado Davi. As suas atitudes não ficariam impunes diante de Deus. Essa safadeza toda, essa história com a Batseba, foi a gota no copo d'água. Até aqui Deus tinha segurado as tuas pontas. Agora você passou dos limites, Davi. A coisa vai esquentar para o seu lado. Aconteceu. Agora eu pergunto, e você, pai? O que é que você está fazendo para dar exemplo e educar os seus filhos? Pergunte para a pessoa do seu lado aí, o que é que você está fazendo para dar exemplo e educar os seus filhos? Gente, o mundo está impressionante. Eu e você fomos chamados para exercer o nosso governo e autoridade enquanto pais, enquanto chefes de família. Tem filho aprontando na escola. E quando o filho apronta na escola, o que você faz? A maioria absoluta passa a responsabilidade dos professores. E diz que o professor é que é culpado. Ele que tinha que educar o filho. A minha irmã é professora primária, ela tem 47 anos. Ela se formou e eu digo que ela é uma abnegada. No mínimo abnegada. Se meu pai não tivesse deixado para ela algo, certamente ela estaria passando fome. Porque ela dá aula em 2 escolas para sustentar a família. E só escuta desaforo de manhã até de noite. De aluno. E sabe aluno de que idade, não? Ela alfabetiza seres humanos. Pequenininhos, de 7, 8 anos. E eles afrontam os professores e as mães vêm afrontar junto. É responsabilidade sua, é problema seu, é culpa sua. Tanto que eles vão lá, estapeiam o professor, rebentam os carros. Minha irmã não vai para a escola de carro, ela vai de ônibus, para não destruir o carro dela. É sério. Porque pais e mães não estão fazendo o seu papel. Delegando a responsabilidade de Deus nas suas vidas. Quando um filho pisa na bola, desrespeita alguém ou a lei, faz algo que deveria se arrepender, mente, engana, quem sabe até pula a cerca, o que é que você faz? O que é que você, pai, faz?
Eu vejo muitos fazerem o seguinte: ô mulher, o problema é seu, tá vendo? Você não educou direito o seu filho. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca proferiu? Você não educou direito o seu filho, não é o nosso, é o seu. E tem pai que faz pior. Para esconder isso tudo, ele compra um brinquedinho novo. Recentemente, um amigo de um dos meus filhos se envolveu num acidente com um carro bem feio. E o que ele ganhou como repreensão? Um carro novo. Mais bacana do que o outro. Um espetáculo. Uma maravilha para eu e você sairmos na rua e sermos mortos por um delinquente desse. A culpa é do menino? A delinquência é paterna, transferida de pai para filho. Por irresponsabilidade, falta de exercício de autoridade. Deus não tem nada com essa conversa. E tem alguns que são piores. São tão impotentes que sabem o que eles fazem, não? Sentam e choram. Chora, chora, chora o que a vida fez de mim. Olha o que a vida fez comigo. Olha o que a vida fez com a minha família. E fica lá sentado chorando, 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 chorando. Meu cara, se esconder debaixo da coberta não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não adianta fazer igual o cara que subiu na ponte essa semana lá da torre do aeroporto e dizer, eu vou me jogar, não resolve nada. Aliás, só para descontrair um pouquinho, sabe por que ele subiu lá, não? É porque ele é assinante da TIM e ele subiu lá para tentar arrumar sinal. Seu TIM fala, o meu não fala, nunca fala. E quando eu estou falando, eles se derrubam. Não adianta, meu caro. A responsabilidade de Deus está sobre você. Ver os nossos erros reproduzidos nos nossos filhos é um péssimo indicativo. Quando eu vejo um erro meu reproduzido num filho, me dá um ruim por dentro que eu tenho vontade de cavar um buraco no chão. Mas ao contrário, essa é a hora de eu reagir, reconhecer o meu erro e corrigir o erro dele. Porque senão nós vamos continuar errando por gerações, um atrás do outro. Queridos pais, me desculpem de verdade. Eu não tinha nenhuma intenção em ficar aqui atucanando a cabeça de vocês no Dia dos Pais. Mas eu gostaria que você recebesse hoje essa mensagem como eu recebi, como um presente de Deus. Algo que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida. Como uma demonstração e não como um castigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, varões. Seu lar é um privilégio do tamanho de um gigante. Aquele gigante que Davi enfrentou. É a sua prioridade. O meu ministério não é a minha prioridade. A igreja não é a minha prioridade. A minha prioridade é a minha esposa e depois os meus filhos. Isto é a minha prioridade. Isso deve ser a sua prioridade. É assim que a Bíblia determina a prioridade. Como é que está o seu casamento? Reflita nisso. Olhando para aquela esposa que eu falei, nós devemos considerá-la como um instrumento precioso, algo especial de Deus, um presente único que Deus deu para você. Sabe um instrumento? Um violino, né? Não é Stradivarius. Stradivarius é feito por uma família centenária. Eles não são fabricados já há algumas dezenas, muitas dezenas de anos, mas ainda continuam sendo um instrumento extremamente valioso. São pouquíssimos à disposição e são instrumentos belíssimos. E eles são muito, muito antigos. E com o passar do tempo eles foram ficando mais valiosos. E mais valiosos. Então imagine que a sua esposa é um Stradivarius. Olha para ela e diga assim, meu bem, você é um Stradivarius. Vocês são um Stradivarius. Você é do Haroldo, da Mariminha. Pronto. Meu caro, isso é algo de Deus para você. Um instrumento extremamente raro e valioso. Uma verdadeira obra-prima que Deus te deu.
Lembre-se, no dia que você casou, Deus te emprestou a sua obra de arte, feita com esmero, capricho e com precisão artesanal. Ele confiou uma criação única, portanto, valorize-a. Sendo abençoado com um instrumento tão raro, tão valioso, não faça como Davi. Não saia por aí tocando qualquer coisinha, não. Qualquer instrumentinho. Você tem em casa um Stradivarius. Você não precisa procurar outra coisa. No tocante aos filhos, deixa eu dizer uma coisinha. Filhos, eles soletram amor com 5 letras. Tempo. É assim que você se relaciona com seus filhos. E não é só tempo de qualidade, como alguns dizem. Ah, não, eu tenho com meu filho tempo, mas eu tenho tempo de qualidade com ele. É tempo de qualidade, tempo à toa, tempo ocioso, qualquer tempo. Aliás, o tempo todo, se for possível. Seus filhos não são seu passatempo. Eles são o seu chamado. Filho não é brinquedinho, não. Ele é o seu chamado. Ele não está lá para quando você está com paciência, e quando você não está mais com paciência, o filho é teu. Homens, os filhos são o teu chamado. Exerça bem o seu chamado. Esteja entre eles. Leia com eles e para eles. Não espere que seu filho vá ler a Bíblia se você não lê. Aliás, tem família que não tem nem o hábito de ler. Eu me lembro, até hoje, da memória muito gostosa. Meu irmão não é muito, ele não está aqui, mas ele não é muito nada, acho, da leitura. Mas minha irmã, porque meu pai era um grande leitor, eu sou um leitor voraz. Eu leio no mínimo 4 livros por mês. Isso sem a Bíblia. Se me deixar, eu leio mais. Quando dizem assim, você quer ter um pouco de sono, leia. Eu digo, para mim, eu desperto e eu leio o livro inteiro, fácil. E eu me lembro de momentos em que eu, na sala, ficava eu, meu pai e minha irmã, a gente ficava lendo. Cada um o seu livro, a sua situação. Lia. Isso criou um hábito gostoso. Depois a gente comentava uns com os outros, as coisas que a gente já havia lido e tudo isso. Leia com seus filhos, crie o hábito. Leia a palavra de Deus com eles. Para que ela comece por ser ouvida. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E depois, incentivado, ele vai ler a palavra todos os dias naturalmente. E vai ler outras coisas preciosas também. Vai chegar um tempo na faculdade que ele vai ter que ler muitas outras coisas. E se ele não tiver o hábito, vai sofrer muito. Vergonhosamente. Os nossos filhos, eles podem ter um monte de interesses. Tem filho que gosta de jogar futebol. Eu jogava futebol com o Felipe gosta de futebol, de jogar e fazer ele, qualquer esporte que você der, ele faz direitinho. Eu amo futebol, a Mari sabe, torço tal, e dou palpite. Mas se eu pegar uma bola, eu sou um perna de pau horroroso, cara. Eu sou capaz de tropeçar na bola. Mas não é por isso que você deve deixar de jogar bola com eles. Pode ser que você sinta enjoo de voar com o cara, mas o cara é piloto. Você vai passar um tempo, o cara vai fazer o quê? Vai voar. Não importa o que ele faça, mas encontre um tempo qualquer, todo o tempo possível, para estar com ele, para compartilhar coisas, interesses em comum. Porque ele nunca vai se interessar por você se você não se interessar por ele. Isso é coisa de pai, começa pequenininho. Não paguem o preço que Davi pagou. Davi pagou um preço muito, muito caro. Nós começamos essa história dizendo que lá no princípio ele disse para Salomão algumas coisinhas. Isso quando estava para morrer. No fim dos seus dias, nas suas últimas horas aqui na terra, você sabe como é que estava Davi? A Bíblia diz que ele estava sozinho. 8 esposas, diversas amantes, 7 filhos. E ele começa a sentir o frio da morte chegar. Graças a Deus eu não senti esse frio. Aleluia, que eu estou quentinho. Mas o cara pede cobertores, e os cobertores não podem aquecê-lo.
Davi, ele está pouquíssimas horas de morrer, de ir para a sepultura. E sabe o que acontece? Seus servos concluem que ele precisa de uma companhia, de uma pessoa para aquecê-lo. Alguém para abraçá-lo enquanto ele está nos seus últimos suspiros. Eles recorrem a uma de suas esposas? Não. Então a um dos filhos? Salomão, quem sabe? Também não. Ninguém. Tiveram que arrumar uma outra. Porque o cara ia morrer sozinho. Mas quer saber de uma grande notícia? Felizmente para nós que estamos aqui vivos e respirando, não é tarde. Eu vou responder porque eu só vi as mulheres dizerem amém. Varões, felizmente para nós que estamos aqui vivos e respirando, não é tarde. Amém. Glória a Deus. Deve ser terrível. Ame de todo o coração a pessoa que usa a sua aliança. Essa aliança aqui, ó, não é um símbolo qualquer. Isto aqui é um pacto entre duas pessoas diante de Deus, que diz que uma tem responsabilidade para com a outra, de amor, respeito, companheirismo, compreensão, dedicação. Isso é o que diz essa aliança. Não adianta comprar uma bacana, bonita, renovar, trocar, mudar. Se você não mudar a aliança aqui, ó, não vai adiantar nada, absolutamente nada. Ame de todo o coração a pessoa que usa a sua aliança. E cuide com todo o carinho daqueles que são fruto desse compromisso. Porque dormir juntinho é gostoso e fazer outras coisas que não dormir também são uma delícia. Mas isso resulta em filhinhos, e filhinhos não são brinquedos. E nem são descartáveis. Eles são o seu chamado para o resto da sua vida. Até então você fazia o que queria, ou pensava fazer o que queria, do jeito que queria e na hora que queria. A partir daí a coisa mudou. E você está a serviço de. Aliás, uma camiseta que eu amo. Eu disse que se pudesse um dia, eu ainda vou ministrar com uma dessa. Diz assim na frente, com aquele símbolo bonitinho do homenzinho assim, em construção, aqui no peito. E virando de costas, escrito assim, igual o Walmart. Como posso servi-lo? É um bom começo para ser um cristão, não é? Admitir que nós estamos em constante mudança. Deus muda a nossa vida todos os dias. Deus trabalha em nós todos os dias. E nós podemos servir uns aos outros todos os dias, todo o tempo, para a glória de Deus. A começar pela nossa esposa e pelos nossos filhos. Deus te confiou algo único, super valioso. Sabe o quê? Uma família. Uma família. Não pense que é à toa. Não pense que o Senhor compara o relacionamento homem e mulher porque Ele achou bacana, porque Ele achou simpático. Não pense que Ele te levanta o conceito família só para você se achar importante. A família representa a igreja. O homem e a mulher representa o noivo e a noiva. Todo o contexto de Deus está amarrado na palavra. A palavra de Deus é a nossa garantia. Davi não está aqui exposto e não passou por tudo isso porque Deus amava ele menos do que eu e você. Davi hoje é um exemplo, não de escracho, mas de alerta. Glória a Deus porque Davi passou por isso e eu e você não precisamos mais passar. Porque o Senhor Jesus em amor colocou a vida de Davi para que fosse útil na nossa vida, se não pôde ser na da família dele. E hoje que ela seja útil em nós, para que começando na nossa família, ela alcance também a todos os que estão lá fora. Porque se você ainda vê hoje uma cadeira vazia do seu lado, você sabe de quem é a culpa, não? Não é minha não, querido, é sua. É nossa.
cadeiras vazias representam que há pessoas lá fora, ó, com esse carro, putz, 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 enlouquecendo lá dentro, porque tem um coração vazio, porque não tem um pai, uma família, segundo a orientação de Deus, para ensinar para ele o que é conveniente, o que não é conveniente, o que edifica, o que destrói. Eu e você somos falhos? Sem dúvida. Glória a Deus por isso. Se você é perfeito, você veio para a igreja errada. Aqui nós somos imperfeitos. Estamos todos os dias em busca de sermos aperfeiçoados como santos do Senhor. Amém? Pais, não vão embora chateado comigo. Por favor. Eu só quis animar você. Eu quero que você saia daqui animado para fazer melhor aquilo que eu sei que você já tem feito bem. Eu tenho certeza de que você já tem feito coisas tremendas. Mas eu também sei que Deus tem algo muito maior e muito melhor para você. Vocês não vão ter netos, alguns aqui já têm. Imagina que maravilha. Diz que é pai plus ser avô. Um dia desse aí eu vou saber, não falta muito tempo, glória a Deus. Gente, Davi é uma bênção. Você é uma bênção. Quando nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus. Amém?